Nacional, sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da segunda sessão extraordinária, pela ordem vereadora Marisa de Sá. Eu gostaria de fazer uso da palavra, me remetendo à sessão anterior, que foi nessa mesma data, a fala do vereador Romildo. Eu acho que é importante que os professores estão aqui hoje, inclusive pedindo apoio a essa casa de vereadora, pelo artigo 151, né? Isso, pelo artigo 151. A greve dos professores da rede estadual. E eu estou vendo ali um cartaz que a professora está colocando, categoria F, 12 aulas, salário bruto R$ 700. Aqui nessa casa, a gente também fez uma audiência pública em que a representante da POESP estadual, ela colocou que o salário do professor PEB1 é R$ 1.400, enquanto o piso salarial do governo federal é R$ 1.900 e alguma coisa, né? Um pouquinho mais de 1.900. Então, minimamente, o governo do estado não cumpre o piso nacional. A prefeitura tem que cumprir o piso nacional, as conveniadas têm que cumprir o piso nacional, as escolas particulares têm que cumprir o piso nacional e o governo Alckmin, do estado mais rico do Brasil, que é o estado de São Paulo, não cumpre o piso nacional estabelecido para os professores. Os professores, esse ano, ficaram, sim, desempregados. Eles não tiveram R$ 200 apenas de salário, eles tiveram zero, porque foram fechadas salas e professores, e não foi feita uma atribuição de aula correndo a escala na diretoria de ensino para todos os professores. Foi feita uma atribuição de aulas nas escolas. Então, muitos professores que tinham 20 anos de magistério ou ficaram sem aula e tiveram que eventuar, que é você só ganha pela aula que você dá, e aí você pode receber, sim, R$ 200 por mês, conforme o número de aulas que você conseguir trabalhar naquele mês, ou foram para escolas muito distantes daquele local em que trabalhavam. Então, a categoria foi imensamente prejudicada, né? O piso salarial da categoria não é cumprido. Na prefeitura, nós não temos essa situação, porque a prefeitura não tem professor eventual. Foi criada a categoria do professor adjunto e hoje já foi incorporado, né? E eles têm um salário fixo, né? Semelhante ao salário dos professores que são os titulares de cargo. A Prefeitura de São Paulo também não tem essa situação, a Prefeitura de Suzano também não tem essa situação. Então, essa situação, né, de rebaixar o salário do professor, de tratar o professor como total desrespeito, acontece sim no governo do estado de São Paulo, o governo Alckmin, onde os professores ficaram desempregados ao início do ano devido ao imenso fechamento de salas de aula. E o que a gente vê aqui também é uma privatização mascarada do ensino, porque o aluno da EJA, que não encontra a escola para estudar, como o aluno do BAME, por exemplo, foi fechado todo noturno, ele tem que procurar uma escola particular se ele quiser ter acesso ao ensino fundamental e ensino médio. Então, a situação dos professores é muito crítica. É importante, sim, que os vereadores dessa casa, de todos os partidos, tomem pé, apoiem a greve dos professores, como a sociedade, e façam uma pressão para que o governo Alckmin reveja essa situação das categorias que divide os professores e sucateiam a educação. Concluindo, presidente. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romulo. Pelo 151. Pelo artigo 151, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vi na sessão anterior a fala do vereador Romildo, do PSDB, fazendo aqui a defesa do governo Alckmin, falando que está dando a entender que o professor está ganhando bem, e também querendo desmerecer aqui a fala da professora Valdinete, que falou na Tribuna Livre na sessão anterior. A professora, quando diz que professor ganha R$ 200 por mês, talvez o vereador ele não tem noção que ele não entende essa questão da educação, como é que funciona, o que o governo Alckmin fez de fragmentação da categoria que ele fez com a categoria. Quando ela diz que ganha R$ 200, ele está se referindo ao professor eventual.
Nós sabemos que o professor eventual, às vezes ele nem chega a ganhar isso aí. Tal qual, tanto nome, tanta letra, criou o alfabeto todo para fragmentar o professor. Categoria isso, categoria A, B, D, O. É tanta categoria que nós nem sabemos, não entendemos direito tanta coisa que fizeram com os professores. Fragmentou toda a categoria. Agora, o vereador do PSDB, que quis desqualificar a fala da Valdinete, dizendo que o professor, dando a entender que o professor ganha bem, e ele não conhece ou quer fazer uma defesa infundada do governador Alckmin aqui, que não atende os professores. O governador está sucateando a educação em prol da educação privada. Então, é isso. Então, o vereador tenta entender direito como é que funciona essa balbúrdia que fez o governador aqui com a profissão de professor. Muito obrigado. Primeiro, o senhor secretário. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Vereador Heleno Metalúrgico. Presidente, pelo 151. Pelo artigo 151, vereador. Penso eu, e estou em total apoio da situação que nos encontramos os professores, mas tem uma extraordinária, né, presidente? Tem uma demanda aí na mesa, todos nós já pontuamos aqui a questão da pauta, o apoio à greve, foi falado do salário, agora é nós fomentarmos a situação, mas precisa deliberar essa sessão extraordinária, presidente. Então eu peço o apoio também dos vereadores, porque nós já falamos da situação, senão nós deliberamos a pauta, por ser uma sessão extraordinária. Obrigado, presidente. Ok, vereador. Pela ordem, senhor presidente, o artigo 151. Pela ordem, senhor presidente, apesar do nosso nobre colega, ter pedido para que nós dessemos um encaminhamento aos trabalhos, mas a professora Marisa de Sá, que ela referiu-se aos professores municipais, eu sou da rede municipal e quero só lembrar que antes, em 2008, 2007, antes de 2010, nós ganhávamos na prefeitura, em 2003, R$ 652 para executar uma função que era chamada de ADI, Agente de Desenvolvimento Infantil, que não era reconhecido na prefeitura como professor. Foi uma luta nossa, assim como eles estão fazendo, né? Por isso que eu apoio essa iniciativa deles, sempre apoiarei, mas eu quero lembrar aqui aos senhores que algumas das vezes nós viemos aqui conversar com os vereadores, né, para nós mudarmos a nossa nomenclatura, né? Aconteceu sim em 2010, mas foi através de muita luta, mas ganhávamos pouco também. Mas foi através de pressão, né? Hoje nós temos um salário, né, digno, vamos dizer assim, porque é indigno que eles ganham. O nosso é digno, mas foi através de luta. Então, parabéns para vocês, continue na luta, nós apoiaremos todos vocês. Item primeiro, o senhor secretário para a leitura. Discussão e votação única do projeto de lei 5.130/13. Os símbolos municipais. Autor, Mesa da Câmara. Em discussão, o projeto e o substitutivo número 1. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, o substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Conseguindo meu voto, sim, presidente. Vereador Eduardo Barreto, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Tico Emerson. Consignar meu voto, sim. Vereador Tico Emerson, vota sim. Vereador Edmilson Americano, vereador Ramos da Padaria, vereador Tony Magalhães, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Daniel Soares, vereador Laércio Pereira, Luiz Mato Grosso, Maurício Coruja, vereador Maurício Brinquinho, vereador Marcelo Seminaldo, vereador Paulo Sérgio, vereador Pastor Anistaldo, vereador Toninho da Farmácia, vereadora Verinha Souza. Vereador... O terminal está com problema? Paulinho, vota sim. Isso. Encerrada a votação, aprovado a sanção, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Item segundo, senhor secretário para a leitura.
Discussão e votação única do projeto de lei 5.139/13, a consolidação da legislação municipal referente à denominação de próprios, vias e logradouros públicos, conforme especifica. Autor, mesa da Câmara. Em discussão, o projeto, a emenda e o substitutivo número 1. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, a emenda aditiva número 1, apresentada ao substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Presidente, conseguirá meu voto sim. Vereador Tico Emerson vota sim. Conseguindo meu voto sim, presidente. Vereador Eduardo Barreto vota sim. Vereador Americano, vereador Ramos da Padaria, vereador Toninho Magalhães, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Daniel Soares, vereador Laércio Pereira, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Maurício Coruja, vereador Maurício... Pela ordem, senhor presidente, voto sim. Vereador Paulinho vota sim. Vereador Paulo Sérgio, vereador Pastor Anistaldo, vereador Serjão, vereador Toninho da Farmácia, vereadora Verinha de Souza. Utilize o microfone, por favor, vereador. Pela ordem, presidente. Voto sim. Vereador Serjão vota sim. Encerrada a votação, aprovado, inclua-se. Em votação, o substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Americano, vereador Ramos da Padaria, vereador Toninho Magalhães, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Daniel Soares, vereador João Barbosa, vereador Laércio Pereira, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Maurício Coruja, vereador Maurício Brinquinho, vereador Marcelo Seminaldo, vereador Paulo Sérgio. Vereador, por favor, utilize o microfone aqui, por gentileza. Vereador Pastor Anistaldo, vereador Toninho da Farmácia, vereador Verinha Souza. Presidente, conseguirá meu voto sim. Vereador William Panek vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção, ficando, portanto, praticado o texto inicial. Item terceiro, senhor secretário, para a leitura. Discussão e votação única do projeto de lei número 5.140/13, a consolidação da legislação municipal referente à matéria orçamentária, conforme especifica. Autor, mesa da Câmara. Em discussão, o projeto, a emenda e o substitutivo número 1. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, a emenda supressiva número 1, apresentada ao substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Conseguindo meu voto sim, presidente. Vereador Eduardo Barreto vota sim. Vereador Americano, vereador Ramos da Padaria, vereador Toninho da Farmácia, vereador Vitor da Farmácia, vereador Daniel Soares, vereador Guti, vereador Laércio Pereira, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Maurício Coruja, vereador Maurício Brinquinho, vereador Marcelo Seminaldo, vereador Paulo Sérgio, vereador Pastor Anistaldo, vereador Toninho da Farmácia, vereadora Verinha Souza. Encerrada a votação, aprovada, suprima-se. Em votação, o substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Perfeito, então eu te ligo e te aviso, pode ser? Americano, Ramos da Padaria, vereador Toninho Magalhães, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Daniel Soares, vereador Guti, vereador Laércio Pereira, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Maurício Coruja, vereador Maurício Brinquinho, vereador Marcelo Seminaldo, vereador Paulo Sérgio, vereador Pastor Anistaldo. Presidente, consignará meu voto sim. Vereador Tico Emerson vota sim. Vereador Romildo Santos, vereador Toninho da Farmácia. Pela ordem, senhor presidente, consignar meu voto sim. Vereador Romildo vota sim. Vereadora Verinha Souza. Encerrada a votação, aprovado a sanção, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Item 4, senhor secretário, para leitura. Discussão e votação única do projeto de lei número 5.145/13, a consolidação da legislação municipal referente aos repasses públicos ao terceiro setor, conforme especifica. Mesa da Câmara. Em discussão o projeto e a emenda. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, a emenda aditiva número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Americano, vereador Ramos da Padaria, vereador Toninho Magalhães, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Daniel Soares, vereador Guti, vereador Laércio Pereira, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Maurício Coruja, vereador Maurício Brinquinho, vereador Marcelo Seminaldo, vereador Paulo Sérgio, vereador Pastor Anistaldo, vereador Toninho da Farmácia, vereadora Verinha Souza. Encerrada a votação, aprovado, inclua-se. Em votação o projeto. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, senhor presidente, meu voto é sim. Vereador Paulinho, vota sim. Vereador Americano, vereador Ramos da Padaria, vereador Toninho Magalhães, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Daniel Soares, vereador Guti, vereador João Barbosa, vereador Laércio Pereira, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Maurício Coruja, vereador Maurício Brinquinho, vereador Marcelo Seminaldo, vereador Paulo Sérgio, vereador Pastor Anistaldo, vereador Serjão. Vereador Serjão vota sim. Vereador Toninho da Farmácia, vereador Verinha Souza. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Não havendo mais matéria, dou por encerrada a presente sessão.